Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos iniciar uma série documental, ainda não sei de quantos capítulos, mas vamos trazer uma convergência, uma conversa unindo a fisiologia, a gênese kardeciana, a ciência, vários elementos que vão englobar sobre o capítulo 14 do livro da Gênese de Kardec, sobre os fluidos, passando por todos os elementos até chegar na parte do Evangelho e nos milagres de Jesus. Mas tudo à vista do Espiritismo. Então, vamos ir conversando e aprendendo juntos sobre essas coisas que dizem que é milagre. Mas será que é milagre mesmo? Será que é algo sobrenatural? Ou será que é natural? Ou será que é algo de fluidos? Mas vamos começar perguntando e falando sobre o meio interno e o meio espiritual. A vida precisa de um ambiente. Vamos pensar daqui, vamos imaginar uma situação. O que acontece quando se tira um peixe da água? E vocês já repararam que um peixe só consegue viver dentro da água? Porque, obviamente, né? Se nós tirarmos o peixe da água, ele vai morrer. Agora, eu quero fazer uma outra pergunta. Nós. E nós? Dentro de qual ambiente nós vivemos? Talvez você pense e responde: ué, a gente vive na Terra, a gente vive dentro de uma casa, dentro de algum lugar que vai trazer este conforto ou não, que nós possamos respirar. E sim, todas essas respostas estão certas, mas vamos ir um pouquinho mais fundo, vamos aprofundar. Talvez nós não encontraremos petróleo ainda nessa pergunta, mas vamos cavando, até porque existe uma coisa muito curiosa. Quando nós olhamos para uma pessoa, nós vemos a pele, os olhos, o cabelo, os braços, a perna, as mãos, o pé, tudo. Só que vocês realmente pararam para pensar o que mantém essa pessoa viva não é o que aparece por fora, e sim o que acontece por dentro? Os órgãos internos, o fígado, o rim, o pulmão, o coração, estômago, a laringe, a faringe, as veias, as sinapses. As sinapses, pensa assim, quando nós vamos ligar um aparelho eletrônico na tomada. Tem ali aquela corrente, né? Tem ali aquele fio, aquele cabo, e nós precisamos conectar na tomada da parede da casa. Quando acontece essa conexão, o cabo do computador, por exemplo, da televisão, do notebook, da cafeteira, vai mandar uma informação para aquele aparelho para a eletricidade. É a mesma coisa que acontece conosco. O cérebro manda a, para as zonas periféricas essa ligação da sinapse. E quando acontece isso, a gente consegue movimentar o dedo, consegue falar, consegue se movimentar, agir, andar, correr. É tudo em questões de segundo, né? E é justamente sobre isso que começa a nossa conversa aqui no Ciência com Kardec. Mas, antes de continuar, eu quero explicar qual é a proposta deste canal. Eu não estou aqui para provar que a ciência confirma o espiritismo
E também não estou aqui para dizer que Allan Kardec já sabia de tudo que a ciência descobriu. Não. A ideia aqui é outra. É nós aprendermos juntos, é nós conversarmos. Por isso que eu peço para deixar no comentário o que vocês estão pensando sobre isso, se querem acrescentar, se querem discordar, se querem argumentar, se querem dizer ou apenas mandar alguma coisa, um salve, um isso, um aquilo, fiquem à vontade, mas comentem. Porque aprender a ciência ensina uma parte. O Espiritismo faz outras perguntas. Kardec, no livro dos Espíritos, fez mil e poucas perguntas. O engraçado é que nós vemos como que ele é inteligente, porque as dúvidas que ele tinha são as dúvidas que nós temos. E veio o Espírito da Verdade e respondeu. E quando a gente coloca essas duas formas de estudar da vida lado a lado, junto com a ciência, com a observação, aparecem reflexões muito interessantes. É isso que nós vamos fazer juntos. Agora, imagine uma cidade. Pensa que nessa cidade tem casas, pensa que nessa cidade tem várias pessoas, tem os fluxos da vida, tem o mercado. E tem os caminhões que estão levando a comida. Os carros estão levando as pessoas. Os lixeiros estão recolhendo o lixo. As ambulâncias estão carregando o motorista, os médicos e os enfermos. Os correios estão transportando os produtos. Tudo funcionando ao mesmo tempo, em uma sincronia, as pessoas agindo o que tem que fazer, outras não, mas tudo funcionando ao mesmo tempo. O nosso corpo também é assim, só que muito mais organizado. Cada pedacinho do nosso corpo é formado por células. São tão pequenas que a gente nem consegue enxergar. Por isso que precisamos ter no microscópio. E elas, por minúscula que seja, estão trabalhando sem parar. Só que existe um detalhe: as células não vivem secas. Elas vivem mergulhadas em um líquido. É como se cada célula fosse um peixinho vivendo dentro de um enorme aquário. Esse líquido fica ao redor delas o tempo inteiro. E quem explica isso muito bem é um médico chamado Arthur Guyton, um dos maiores estudiosos da fisiologia humana. Ele mostra que esse líquido leva comida para as células, leva oxigênio, leva vitaminas, sais minerais. E também tudo aquilo que não serve mais, ele recolhe. É como se fosse uma grande rede de entrega funcionando 24 horas por dia. Agora, pensa comigo. Se esse líquido parar de funcionar direito, a célula começa a sofrer. Se faltar água, ela sofre. Se faltar oxigênio, ela sofre. Se falta alimento, ela também sofre. E não importa o quanto a célula seja perfeita, o quanto de mitocôndria que ela tem, o quanto que ela trabalha sincronicidade, ela, sem um ambiente saudável, não vai conseguir continuar viva. E isso muda completamente a maneira de enxergar nosso corpo, porque a gente percebe que a vida não depende apenas da célula. Ela depende do ambiente onde a célula vive. Existe até o nome para esse equilíbrio: homeostasia. Hum, não precisa pensar nessa palavra difícil. E pode até esquecer desse nome que é complicado. O importante aqui, nesse bate-papo nosso, é entender da ideia. Porque a homeostasia significa simplesmente manter tudo funcionando do jeito certo. Até a teoria do caos fala que o caos precisa ser organizado. E enquanto nós estamos aqui conversando, você está vendo esse vídeo, ouvindo, seu corpo está trabalhando sem pedir licença. Ele está controlando a temperatura,
a quantidade de água, o açúcar no sangue, os sais minerais, controla milhares de coisas ao mesmo tempo. E o mais interessante de tudo isso é que você nem pensa nisso, você nem percebe. É como se existisse uma equipe inteira trabalhando dentro de você 24 horas por dia para manter a sua vida acontecendo. E foi justamente quando estava estudando isso que me veio, né, assim, uma lembrança na cabeça. Estava lá, né, vendo, estudando assim e tal. Quem me conhece sabe que eu estudo educação física e gosto muito dessas partes de fisiologia. Então, me lembrei do que estava estudando de espiritismo, ali de Allan Kardec. E Kardec fala de uma coisa chamada fluido cósmico universal. O nome parece complicado, mas a ideia pode ser entendida de uma forma bem simples. Segundo o Espiritismo, Deus criou um elemento que estaria presente em toda a criação. Esse elemento seria uma espécie de matéria muito sutil. Não é o ar, não é água, não é luz, é outra coisa. Seria um meio que faz parte da criação de Deus. E é por meio dele que o mundo espiritual também se relaciona com o mundo material. Agora, eu quero deixar uma coisa muito importante bem clara. Guyton nunca falou sobre o fluido cósmico universal. E Kardec, por mais que fosse professor no tempo dele, ele era um grande professor, pedagogo, o professor Revail, francês parisiense, nunca escreveu sobre o líquido extracelular. Aqui, não estou dizendo que uma coisa prova a outra. O que estamos fazendo aqui é uma comparação. Porque quando nós comparamos uma ideia com outra ideia, não temos duas ideias, e sim vamos criando milhares de ideias. E isso ajuda a entender melhor desta ideia. Mas pensamos que interessante. A célula vive mergulhada em um líquido. Ela depende completamente dele. Sem esse líquido, ela morre. Por isso que é importante tomarmos pelo menos 2 litros e pouco de água por dia. Porque, segundo o Espiritismo, segundo Kardec, segundo o plano espiritual, os mentores, nós também estaríamos mergulhados em um meio espiritual que normalmente não percebemos. Agora vem outra pergunta. Será que existe alguma semelhança entre essas duas ideias? Bom, eu não tenho a pretensão de responder disso hoje. Na verdade, essa é justamente a proposta dessa série: pensar, refletir e aprendermos juntos, porque muitas vezes as melhores respostas começam com uma boa pergunta. E para terminar este vídeo de hoje, se Deus criou as leis para manter o equilíbrio do nosso corpo, será que também existem leis para manter o equilíbrio do nosso espírito? Será que nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas atitudes influenciam esse ambiente de alguma forma? Será que foi por isso que Jesus, quando disse: Se tiverdes a fé do tamanho desse grão de mostarda, né? Para quem não sabe, o grão de mostarda é bem pequenininho, e disser para este monte vai, ele irá. Será que nossos pensamentos. E é sobre isso que nós vamos conversar no próximo episódio. Se você gosta de ciência, de conhecimento, se você é um ávido curioso por aquilo que está inserido aqui no nosso planeta, inserido no nosso meio, inserido no mundo espiritual, e também gosta de estudar da doutrina espírita com calma, sem fanatismo, e buscando conhecimento, eu convido você a vir andar comigo, porque essa foi apenas a primeira conversa. Ainda temos muitas perguntas para fazer
e, quem sabe, alguma resposta para encontrar. Um grande abraço, meu nome é Emerson e até a próxima.